Eu tenho para mim que essa série da videira é uma série de fundamentos. Nós estamos falando sobre coisas elementares da nossa fé. Sobre verdades que são basilares, elas são o nosso chão. É daqui para cima que nós construímos a nossa vida. E que bom que temos as mensagens no YouTube, você pode revê-las. Aliás, o Caminho da Cruz que nós fizemos no início também do ano, você que gosta de estudar a palavra, eu te aconselho a você ter um caderno seu, que você anota, estuda, volta nos textos que falamos aqui, volte nas passagens, até mesmo para você discordar, se você quiser, mas não deixe de aproveitar cada texto, cada verdade do Evangelho, que é base para tudo que cremos. E nós estamos agora na oração de Jesus. E eu queria levar você neste domingo a tentar trilhar o sentimento do Filho de Deus em sua oração. Jesus estava na última ceia com os seus discípulos. Ali o traidor é indicado. Ali Jesus fala que eles não ficariam órfãos, que viria um Consolador. Estou falando do capítulo 14, capítulo 15 de João. Ali ele diz para os discípulos: estou profundamente amargurado. O coração de Cristo está rasgado. Eu não sei qual foi o momento da vida de Jesus como ser humano que ele teve total consciência de que ele morreria numa cruz e que as palavras ditas no Antigo Testamento diziam a respeito dele. Como assim, Zé? Será que foi com 5 anos de idade? Ele dizia: eu já sei que eu vou morrer na cruz? Não sei, com 8, com 12, com 20, com 30. Quando ele foi batizado na sua emancipação, talvez sim. Obviamente Maria falava e o educava com tudo que ela tinha ouvido a respeito dele, do anjo, e até da maneira como ele foi concebido. Mas isso não muda o fato de que, humanamente falando, quanto mais se aproximava da sua crucificação, a sua agonia também aumentava. O que aconteceu na transfiguração, a maneira como o pai tratou o filho, é algo misterioso e grande demais para a nossa mente alcançar. Mas eles saem daquela ceia para ir ao Getsemane, orar. E seria ali no Getsemane que Jesus seria preso. No caminho, já estamos no capítulo 15, no caminho Jesus profere as palavras da videira. E fala aos discípulos sobre ele ser uma videira plantada pelo Pai, e de que todos nós somos ramos e damos fruto, segundo a vida do seu Espírito que estaria em nós. Por isso, a mesma vida da videira é a vida que está no ramo. Capítulo 16. Apesar de estarmos em outro capítulo, é uma continuação da ideia dos ramos ligados à videira, que vivem agora pelo Espírito e não pela sua lógica humana. Por isso nós gastamos um pouco mais de tempo, abrimos um pouco o leque para falar do ministério do Espírito na nossa vida, do Espírito Santo em nós. E aí vem o capítulo 17, onde Jesus ora pelos seus discípulos, ora por si, mas ora pelos seus discípulos, é chamada oração sacerdotal de Cristo. Ora por nós, antes de chegar ao momento da sua prisão, da sua agonia no Getsemane. É nesta trilha e nesta caminhada que nós estamos desenvolvendo esta série
chamada a videira. Para que você se localize. E eu gosto de localizar você dentro das Escrituras quando nós falamos, porque não é pegarmos um versículo e inventarmos uma teoria sobre ele, nós estamos entendendo todo um contexto. E no capítulo 17, de 1 a 5, vamos ler de novo. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, pregamos isso domingo passado, que conheçam a ti, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. O Filho glorificou o Pai, vivendo a vida que o Pai deu para que o Filho vivesse, fazendo as coisas que o Pai desejou que ele fizesse. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Nesta oração de Jesus, e pela maneira como João descreve, pela maneira como João apresenta o seu relato, Jesus está orando e os discípulos, ou pelo menos João, está muito atento à oração que ele está fazendo pelos seus discípulos e por este momento de tanta agonia do Filho de Deus. E a consciência plena de Cristo é um exemplo na sua oração para aqueles que ouvem. Quando eu estava no seminário, não me lembro qual foi o professor que disse esta frase. Ou foi o Jonas ou foi o Isaac, não me lembro agora, mas foi um dos dois. Quando você ora com alguém, você entende muito sobre a espiritualidade e a teologia desta pessoa pelo jeito que ela ora. Como ela concebe a vida. Como ela adora, como ela se entrega, como ela pede, o que ela pede. Como ela espera, como ela agradece. Aliás, como ela se sente, como ela se derrama. A relação desta pessoa com Deus e a maneira como ela enxerga a vida no Evangelho aflora na sua oração. Aprendemos muito sobre alguém na oração deste alguém. Quando Jesus diz, eu te glorifiquei, realizando a obra que o Senhor me deu para fazer, a gente aprende na oração de Cristo de que Ele
Ele é Deus. Nós estamos assistindo Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco. Deus está ali, falando na frente dos homens, em forma de homem orando ao Pai. E nós olhamos e dizemos: Jesus, eu entendi agora como eu glorifico o Pai. Não é quando eu vou num prédio chamado igreja. Apesar de que é maravilhoso vivermos em comunhão e não há nada errado com isso. Não é porque eu canto uma música, apesar de que nós cantamos e essa também é uma expressão da nossa adoração, do nosso louvor. Não é porque eu contribuo com alguma coisa, apesar disso ser muito generoso e bonito. Mas o fundamento dos porquês e a compreensão de que a minha vida não é minha. E o que eu vivo fazendo a vontade do Pai, e é isso que dá glórias a Ele. É isso que glorifica o Pai. E Jesus diz: glorifica-me. E este é o tema da nossa pregação desta manhã. Me glorifica junto de Ti, com a glória que eu tive, que é o versículo 5, a glória que tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Nós temos uma dificuldade de entender que Deus é trino, misteriosamente trino, porque o ser de Deus, ele é muito ilógico para o que nós conhecemos como existência. Na verdade, nós somos existentes a partir dele, porque ele é o que é. Deus não existe como nós existimos. A existência de Deus é algo que nós não cabe na nossa razão. Nossa razão é uma razão temporal finita, física, que tem início no mundo do pecado, no mundo da dor e tem fim. Inclusive o cosmos. Origem e destino, começo e fim. Deus não faz parte desta existência. Aliás, quando alguém pergunte, prove que Deus existe, eu digo, essa é uma pergunta errada. Se Deus existisse como nós existimos, e Ele fosse existente como nós somos existentes, que temos um começo e um fim, era necessário haver uma razão para que Ele existisse, porque Ele seria existente como qualquer coisa que existe. Não, não, não. É impossível provar a sua existência dentro da nossa, porque Ele está fora da nossa existência. Ele é a razão de tudo existir. Aliás, é exatamente porque não podemos vê-lo existente como nós o somos, é que compreendemos que Ele está fora da nossa existência, mas Ele é a razão para que tudo exista. Qual o seu nome, Senhor? Perguntou Moisés. Ele disse: eu sou o que sou. Eternamente sou. Vocês existem. Eu sou. Por isso, quando alguém me diz, Deus existe? Eu digo, não, Deus não existe. Se você quiser uma prova matemática, física, não existe física. Não existe química. Não existe história. Não existe ciência capaz de provar algo fora das leis físicas, químicas, existenciais na qual estamos inseridos. Porque Deus é infinitamente, explosivamente, eternamente maior do que a finitude que temos. Por isso, para Ele, 1 ano é como 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. E a existência e a história como um sopro. E quando Jesus ora e diz, me glorifica com a glória que eu tive, antes que houvesse mundo,
Na eternidade, aonde Deus é o que é eternamente. Antes que o Senhor criasse o mundo e o tempo, o começo e o fim, porque Deus não tem começo e fim. Deus não tem tempo. Deus não tem relógio. Ele estaticamente eternamente é o que é. Só por isso a nossa física já não consegue formular a existência de Deus. E a consciência de Cristo de que é o que é eternamente. Esse próprio João que estava aqui, foi ele que escreveu em João, o seu próprio evangelho, no capítulo 1, no verso 1, dizendo: no princípio era o verbo, que é Cristo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Nós não entendemos como essa pessoa é mais do que uma, mas é Deus, é Cristo, Cristo é Deus. Cristo é o Espírito é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. Para nós isso é muito grande, mas João já sabia disso, porque ele sabia. Quando ele viu Cristo orando, quando ele ouviu as palavras de Cristo, ele compreendeu que a vida daquele ser que estava diante dele era muito maior do que tudo que ele poderia imaginar. Ele já estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Mas o Pai não é o Criador, o Filho não é o Redentor. Sim, mas eles são um. Jesus estava desde o princípio, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida estava nele. Tudo que foi criado foi porque a vida estava nele e ele doou a vida a tudo que existe a partir dele, que é eternamente o que é. E a vida era a luz dos homens. A oração de Cristo revela aos discípulos e a nós que nós não estamos brincando com alguma coisa que inventamos. E a compreensão de que o Senhor é tão gigantescamente além do que a nossa mente pode imaginar. E que a vida é tão infinitamente superior a esse momento que temos aqui nessa carne. A nossa vida tem etapas de despertamento. Quando a criança vai para a escola pela primeira vez, ela vê outras crianças, é um despertamento. Quando ela começa a crescer, ela se alfabetiza, é um outro despertamento. Ela começa a ler. Bom, quando ela começou a andar, já foi um primeiro despertamento. Ela começa a ler, tudo ela quer ler. Quando ela começa a aprender matemática, a fazer contas, a cabeça dela explode. Quando ela entra, já passando aquela fase do primeiro ciclo primário, na minha época chamava assim, era primário, colégio, ginásio e colégio. Mas ela vai estudando e o mundo vai se descortinando, ainda mais hoje com a internet, com tantas enciclopédias digitais. O mundo explode diante dos seus olhos. Quando ela entra na faculdade, aí é que o mundo se abre, as possibilidades. O primeiro amor, a primeira decepção, a primeira paixão, a primeira perda. Quando ela sai da faculdade e cai numa empresa, no mercado de trabalho, fazendo negócios internacionais. Quando ela volta para a casa do seu pai e da sua mãe, para um dia jantar no domingo com a sua esposa e filhos, e vê lá o seu quarto, os seus brinquedos, se lembra daquilo com muito carinho no coração, mas não tem vontade de brincar, o mundo se abriu, é uma outra coisa, ele já é um adulto, a vida explodiu. Eu fico pensando, o que aconteceu conosco como cristãos, quando descobrimos o que é a vida, o que é o Evangelho e o que é a existência tão ínfima dentro da eternidade. E quem é o Cristo que andou conosco?
Se isso nos fez explodir, ou se nós descobrimos apenas uma igreja para frequentar, porque todo mundo tem que ter uma religião. Que hora que acaba esse culto, hein? Esse cara não gosta quando ele prega, vem outro. Aquela música eu não acho legal. Eu queria ir numa outra que tivesse uma música diferente. Aqui a luz é muito clara, a outra é mais escurinha. Aqui tem fumaça, eu não gosto de fumaça. Sabe o que é? Sempre que a gente vem aqui, esse ketchup, eu não gosto desse ketchup. Vamos para aquele outro restaurante, aqui o pão é mais gostosinho, hein? Eles fazem um hambúrguer, parece que é um brioche esse pão aqui. É que essa boneca sai a cabeça, mãe. A primeira vez que eu comprei a Barbie para a Vitória, eu comprei uma Barbie. Não era uma Barbie, eu sempre brinco com isso, era uma Barbie. Era uma Barbie que vendia na... como é que chamava lá? No Saara, no Rio de Janeiro, eu morava lá. E a Blanche falou, mas se Bruno, tu vai comprar a Barbie? E eu falei assim, vou comprar a Barbie. Ela é uma chica, não sabe a diferença. Mas no primeiro dia caiu a cabeça. A Blanche falou, tá vendo? A Barbie e a cabeça não sai. A Barbie sai a cabeça. E a criança fica preocupada, se vai sair a cabeça, não vai sair a cabeça. Mas ela ainda não entende a vida. O quanto você compreende a grandeza da eternidade, a eternidade da vida, e o quanto essa consciência da grandeza da eternidade de Cristo e da vida de Cristo explodiu em você, a ponto de você dizer como Paulo, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu me brincava como menino, eu agia como menino, mas quando eu vinha ser homem, eu deixei de lado as coisas de menino. Até quando a nossa vida de fé e espiritualidade ainda será ligada às coisas pequenas, da onde eu estou, se eu estou gostando, sabe, se a pessoa, ela me deu bom dia, se ela não deu, aqui eu queria aqui participar, lá eu não posso participar, aqui eu posso cantar, aqui eu não posso cantar, quem vai ser o líder? Queria que fosse eu, e quem que manda, e quem que não manda, e aquelas coisinhas tão ridículas e nojentas da religião. Eu vim aqui nessa igreja porque aqui eu consigo as coisas que eu quero e eu tenho lutado por isso, por aquilo. Eu queria mais um pouco de dinheiro, eu queria um pouco de outro carro, e a gente fica nessa mesquinharia de uma vida tão pequena. Essa semana me passaram um vídeo que seria cômico se não fosse trágico. Eu não vou falar da onde. Mas é um vídeo de uma igreja. Deixa para lá. Dizendo que Jesus, quando derramou o seu sangue e ressuscitou, aí o Pai deu para ele poder. E o sacrifício dele é que fez Deus dar para ele poder. Porque antes do sacrifício ele não tinha poder. Obviamente, para uma campanha onde se vai arrancar o sangue das pessoas, dizendo que Deus dará a elas poder. Enquanto Cristo diz, me glorifica contigo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus não fez um sacrifício para que o Pai o contemplasse e desse a ele uma bênção que ele não tinha. O Evangelho não é sobre o sacrifício que eu faço para que Deus me dê o que eu quero. O Evangelho é sobre tudo o que eu sempre fui, colocado à disposição para o bem de outro. O Evangelho não é sobre o que eu não sou e preciso me matar para ter o que Deus vai me dar. O Evangelho é sobre o que eu sempre fui nele e que eu reparto com quem não tem, para que eu glorifique o Pai que está nos céus. Uma vez uma pessoa fez um aconselhamento comigo aqui mesmo, num final de culto assim. E era recém-chegado, estava com um problema. E tinha passado
por umas 3 igrejas e disse assim: na igreja tal que eu passei, eu consegui algumas coisas lá, consegui isso, consegui aquilo. Depois eu fui para uma outra, e lá estava desempregado, lá eu consegui o trabalho. E eu fiquei só ouvindo. Mas depois, por fim, eu estava numa outra, e lá eu consegui isso, consegui aquilo, mas aí eu acabei me divorciando, acho que não deu muito certo. Lá agora eu vim aqui. E eu falei: rapaz, o que será que esse irmão pensa a respeito da vida e do evangelho? Ele está querendo saber o que ele vai conseguir aqui. E tanta gente tem a fé de uma maneira tão infantil e pequena, numa prateleira, que eu escolho um produto, alguma coisa que eu quero ter, e não compreendo o tamanho da vida do Senhor, que se fez carne como nós, mas que desde o princípio sempre foi Deus. Ele nunca foi um coitado miserável. Ele desde o princípio estava na glória com o Pai. Não é sobre um coitado que conseguiu alguma coisa com o seu sacrifício. É sobre a graça de alguém que tinha tudo e ousou não ter, por amor a quem estava perdido. Não é a beleza de quem ganha, é a beleza de quem reparte o que tem. Colossenses 1,13, falamos de João, agora vamos falar de Paulo. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas, ou do poder das trevas, para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos libertou do poder das trevas. Não é que Ele nos libertará, Ele nos libertou. Ele nos transportou, não é que Ele transportará, Ele transportou. Em quem temos a redenção e a remissão dos pecados, nós já temos. Ele é a imagem do Deus que a gente não consegue ver. Ele é o primeiro, Ele é o primogênito de toda a criação, Ele já estava lá. Pois nele foram criadas todas as coisas. Entendeu? O sem Ele, nada do que foi feito se fez. É aqui, ó. Ele já estava lá. Todas as coisas foram criadas nele. No céu, sobre a terra, visíveis, invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades. O que você quiser. Tudo foi criado por meio dele e foi criado para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. É ele que sustenta tudo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio de tudo. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro que nasceu e o primeiro que morreu. Para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Tudo mora nele. Nele reside tudo o que você vê e o que você não vê. Ele é começo, sustentação e fim de tudo o que se vê. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele reconciliou trazendo de volta para ele, através do sangue da cruz. A vida apareceu na nossa frente. A nossa origem se fez carne e habitou entre nós. E eu sempre digo isso. Olhar para Jesus é dizer: aquilo é vida, isso aqui não é vida. Não, isso aqui não é vida. Isso aqui não é vida. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro de Deus foi crucificado desde a fundação do mundo. Pedro, um outro apóstolo, disse em 1 Pedro 1,18, olha que incrível: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil
da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. O cordeiro, o sangue do cordeiro, já era conhecido antes que o mundo existisse. Mas foi manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês. Ele apareceu no meio da história, no nosso meio, mas ele sempre foi um sacrifício. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. O quanto nossa esperança e fé estão em Deus, na sua eternidade e na vida que Ele já nos deu e já nos transportou para o seu reino. Quando eu ia no Play Center, eu tinha medo de ir na casa dos monstros. Sempre tive. E do labirinto, que eu achava que eu nunca ia conseguir achar a saída e ia morrer lá dentro. E me lembro que eu chorava quando era pequeno. E eu lembro que eu fui com o meu pai e ele dava risada, porque eram bonecos, né? Era um carrinho aqui andando e apareciam uns bonecos de monstro que assustavam a gente, mas era boneco. Mas eu era pequeno. Mas ele, que era adulto, dava risada. Isso aqui é só um boneco. Mas para mim, naquele microcosmos de terror e monstros que na cabeça de uma criança ainda existem, que sai do armário, ou que quando aquilo aparecia, enquanto eu, uma criança que enxergava tão pouco, gritava e morria de medo, ele dava risada. O quanto nós estamos nesta existência que vivemos e ainda estamos apegados a essa vida, a esses lugares, a essas estratificações, a essa honra, a essa glória mundana, a esses problemas, a essa finitude, a esse desespero, a essa angústia, enquanto do nosso lado na cadeira está Cristo olhando e dizendo: é que você ainda não entendeu. Você entrou no carrinho ali na fila na porta, mas já vai sair do outro lado. Isso aqui não é realidade. Digo isso porque para mim isso também é difícil. Isso aqui não é realidade. Isso aqui não é realidade. Isso aqui é passageiro. Isso que você ajuntou, a grana que você não tem, ou a grana que você tem, isso não é realidade. Nós entramos por uma porta e vamos sair por outra. Me glorifica com a glória que eu tive desde o princípio, na eternidade. O quanto a eternidade é maior do que a temporalidade? Infinitamente, porque não tem tempo na eternidade. A criação do mundo em Gênesis e o final dele em Apocalipse, para Deus, não é menos de 1 milímetro, não existe, é insignificante, Ele é eterno. Essa pandemia nos trouxe a perda de amigos, eu mesmo. Perdi um que há alguns anos eu não via, mas era um amigo, e um outro que a gente se via sempre. É uma tristeza olhar para a família e nós mesmos com o coração partido. Mas o quanto a minha consciência me diz, ele cumpriu o ciclo. Não como uma fuga religiosa para tentar dar um pouco de alívio num momento de velório, mas como uma realidade mais presente do que isso aqui.
Por que nós ainda somos tão movidos pelo pecado, pela carne, pelos desejos? Brigamos, nos matamos, destruímos, puxamos o tapete, invejamos, e nós estamos só dentro de um terror desse mundo decaído, passageiro. O quanto a nossa mente já foi tomada pelo reino. Ele já nos transportou. O quanto a Nova Jerusalém já está aqui dentro. Porque isso é ser um cristão. O quanto a nossa mente ainda se vende à lógica dessa existência e não conseguimos perceber que Cristo nos propõe algo muito, infinitamente maior pelo seu reino. E o quanto nós conseguimos olhar para essa existência e dizer: Pai, eu vou te glorificar aqui fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque essa realidade explodiu dentro de mim e eu já entendi. Passei para uma outra fase, meus olhos se abriram. Eu conheci a Cristo, eu conheci a vida que estava nele e era a luz dos homens. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E a realidade existencial, passageira, não pode mais governar minha vida. Eu não posso mais ser refém de soluções passageiras de um mundo que é passageiro. Eu não digo isso a você como alguém que está na superioridade do entendimento. Não, irmãos. Eu tenho as mesmas angústias que você tem. Passo os mesmos perrengues e luto contra mim mesmo, mesmo sendo o cara que vem aqui falar para você sobre Cristo, e confesso a você que a minha fé também cambaleia, e eu também às vezes faço 1000 perguntas e demoro a compreender que eu estou lutando por coisas que são tão finitas. A minha alegria é dependente de coisinhas, da cabeça da boneca, ou da aparição do monstro, ou quem vai me livrar dele. E eu não consigo olhar além, porque eu fui transportado para o reino do Filho amado. E quanto a minha mente gira em torno disso, a minha angústia porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. Sabe, irmãos, é uma coisa tão louca. E eu acho que Deus existe para lhe dar sentido a isso aqui. E Ele fala, mas isso aí não existe. Isso aqui não existe. Enquanto vivemos aqui, cumprimos uma missão de glorificar o Pai, fazendo da nossa vida um instrumento que anuncia a verdade. Por isso, quando Jesus disse para Pilatos que era a verdade, Pilatos perguntou: o que é a verdade? Rapaz, eu vou para a cruz daqui a pouco, não vai dar tempo de eu te falar. Meus discípulos vão deixar tudo escrito e você vai lendo. A verdade é tudo que não é isso aqui. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém tem acesso a isso se não me conhecer. Porque essa é a vida, conhecer o Pai e conhecer o Filho. Pregamos domingo passado. Desde a fundação do mundo, meu Deus, eu acho que eu estou me convertendo. Essa é a verdade, a verdade. Aí já não passa a fazer mais diferença se eu vou ficar com essa blusa ou se eu vou dar para uma pessoa que precisa, porque eu gosto muito dela. Essa já é a imbecilidade da existência passageira que se tornou a única realidade que na minha cabeça faz sentido, porque o reino ainda não tomou a minha vida. Se eu vou usar esse sapato, se o meu vizinho tem um carro melhor do que o meu... Nós ainda vivemos na infantilidade, da obscuridade. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Brilhou a luz e eu falei, meu Deus. Desculpa, Jesus, só vou abrir a porta para olhar. Meu Deus do... Isso aqui, aquilo lá é vida.
eternidade, incorruptibilidade. Mas Jesus, isso aqui é morte, isso aqui é pecado, isso aqui é ausência de Deus. Sabe o que eu estou falando para vocês? Aqui a gente é preso. Então, conhecereis a verdade, ela vai libertar vocês. Mas aqui a gente está morto. Isso, vocês estão mortos, os vossos delitos e pecados. Mas Ele, o Pai, vos deu vida juntamente com Cristo. Mas aqui a gente não vale nada, isso aqui não vale nada. Sim, por isso Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por vocês, sem vocês valerem nada. Isso é que é amor. Caramba! O quanto estas verdades do Evangelho explodem dentro de nós para nos arrancar de uma realidade irreal, fictícia e que nos prende a carne, a alma, o coração e as paixões. O quanto Cristo tomou conta do teu ser e da tua mente. O quanto eu deixei de lado para conectar a minha vida, eu que sou um ramo, a essa videira e falar: eu quero a tua vida. Não vivo mais. Não importa os frutos que eu tinha, agora eu quero dar frutos dignos de arrependimento, dignos da vida eterna, dignos da vida eterna. Valores de quem já venceu a morte, mesmo que nessa surrealidade eu feche o paletó de madeira. Porque aqueles que estão em Cristo passaram da morte para a vida. Não da morte do dia do velório, da morte disso aqui, porque isso aqui é morte. Tudo isso que enfrentamos aqui é a morte, cada dia. Por isso Paulo diz que a morte física lá no velório é o último inimigo que nós vamos vencer. O último inimigo a ser vencido é aquela morte. Para que de uma vez por todas possamos vencer isso e passemos à existência da verdade. A oração de Jesus neste versículo: me glorifica contigo, com a glória que eu tive junto a ti antes do mundo existir, nos demonstra que a nossa vida não é isso. Nós poderíamos ser pessoas tão mais pacientes. Nós poderíamos ser pais tão mais compreensivos. Nós poderíamos ser esposo e esposa tão mais tranquilos. Tão menos chatos. Digo a mim mesmo, tão menos ansiosos. Tão mais seguros, tranquilos e serenos. Até para enfrentar o fim. Porque fim é só para quem só enxerga isso. Quando Cristo abriu a porta e disse: eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu vi o reino. Falei: Jesus, como Paulo, quem dera eu pudesse partir agora, mas acho que o Pai tem uma missão aqui e eu vou glorificá-lo. Mas minha vontade era já estar lá. E nos últimos momentos ele diz: eu combati o bom combate, porque isso aqui é uma luta. Eu completei a carreira. Mas eu guardei a fé. É por ela que eu sou justificado. E ela é a única realidade, a única coisa plausível e verdadeira nesse mundo é o que o mundo inteiro chama de irreal ou imaginário, que é Cristo. A única coisa que faz sentido a continuar nessa existência é o cumprimento de uma missão.
como disse Jesus, meu reino não é disso aqui. Você acha que eu vim aqui para reinar nesse mundo? Espera aí, você não entendeu. Deixa eu abrir a porta. Você precisa entender o que é eternidade. Isso aqui é uma coisa ínfima. Você acha que eu vim aqui para ser o novo sumo sacerdote e brigar com os saduceus e ver quem é que comanda os cambistas lá no templo, porque isso aqui dá uma graninha boa? Você acha que eu, que sou dono da eternidade, deixei a minha glória, vou ficar brigando para ser presidente do Conselho de Pastores de Jerusalém? Você acha que minha discussão é se eu vou estar no lugar de César ou não? Você acha que minha preocupação é se eu estou aqui, se os religiosos me aceitam, se as pessoas gostam, me curtem, me seguem na internet? Meu reino não é daqui. E eu não tenho um pingo de vontade que seja, porque isso aqui não tem muito futuro. Gastamos tanta vida com o que não é vida e desprezamos o que de verdade o é. Termino este domingo pedindo a você e a mim que oremos para que Cristo se revele a nós todos os dias. E nós possamos fazer cada dia mais vivo o reino e a verdade. E sejamos menos escravos e mesquinhos do que vemos. Porque Cristo não veio para me dar uma boa vida nesta terra. Ele veio para me arrancar dela, porque não existe boa vida nessa terra. Por melhor que seja, vai, vende tudo para os pobres e me segue, porque você não sabe o que é a verdadeira vida. Como ele disse àquele jovem. Que Deus nos abençoe a nos convertermos e o reino ser a única realidade que nos governe.